Vamos lá, galera. Corrigindo as questões do capítulo de urbanização. Beleza? Vamos lá, então. A primeira a gente vai pular, porque a matéria a gente vai estar vendo essa semana. Beleza? Aqui, ó. Questão número 2. Vamos começar sobre a questão número 2, uma questão da Unicamp, tá? População urbana mundial em percentual, tá bom? Em relação ao total. Então, você consegue utilizar esse mapa e você consegue ver, inclusive, a discrepância entre o processo de urbanização das regiões desenvolvidas e das regiões subdesenvolvidas. A gente consegue deixar claro, né? Áreas de grande percentual, né, de urbanização. Só um detalhe, galera, como essa questão está utilizando um dado de 2012, o Brasil, né, ele já ultrapassa 85% da sua população residente em áreas urbanas, né? Então, o Brasil deveria tá sendo apresentado dessa forma aí, beleza? Certo? Então esse mapa aí na legenda tá um pouco meio que distorcido e tal, mas não vai fazer tanta diferença assim. Então acho que deu algum probleminha aqui na coloração da legenda, né? Na relação entre a legenda e as cores apresentadas. Beleza? Mas vamos lá. Segundo os dados, né, da ONU de 2013, em 2011, 51% da população mundial, cerca de 3,6 bilhões naquele momento, passou a viver em áreas urbanas, em contraste com um pouco mais, né, de um terço registrado em 1972. Beleza. O que a gente precisa entender é que está avançando o processo de urbanização. O processo eixo ganhou muito corpo, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, e o percentual muito estimulado por alguns países subdesenvolvidos que passaram a se modernizar no campo, passaram a se industrializar, passaram, né, a avançar com o seu processo urbano industrial. Países, né, alguns destes hoje classificados como emergentes. Outra observação que recentemente a gente precisa destacar a influência, né, da China, o país mais populoso do mundo, que intensifica seu processo de industrialização no final dos anos 70 e início dos anos 80, a partir do governo, né, de Deng Xiaoping, onde cria mecanismos de atração de investimentos, ofertando regiões específicas para isso, as chamadas zonas econômicas exclusivas, no primeiro momento apenas 4, mas, como reflexo, nós temos um grande avanço no processo de urbanização. Obviamente que o processo de urbanização ele é planejado, controlado, né, na China, até um determinado ponto, né, minimizando aí, tentando minimizar, assim, situações de forte, né, intensificação de problemáticas urbanas, algo que não teve como, né, evitar de uma forma total, de uma forma aí, a gente pode perceber grandes problemas urbanos, né, inclusive áreas do Sudeste Asiático são verdadeiros formigueiros humanos, tudo bem? Então, o avanço da taxa de urbanização da China, ela impacta diretamente na taxa mundial. A mesma coisa acontece com a Índia, né? O segundo país mais populoso do mundo. Tá bom? Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses, grandes transformações no espaço habitado, levando à formação de megacidades, né? Esse conceito que passa a ser utilizado no início dos anos 90, que se refere a aglomerados com 10 milhões ou mais de habitantes em todos os continentes. Embora as megacidades sejam encontradas em todos os continentes, o maior número de megacidades ela se dá no mundo subdesenvolvido, tá bom? Então, o conceito de megacidade é um conceito quantitativo, certo? Se refere a aglomerados com 10 milhões ou mais de habitantes, e não a um aspecto qualitativo, como a gente pode falar quando a gente cita cidades globais, né, metrópoles globais, que a gente fala de influência, a gente fala de hierarquia urbana, então a gente fala de aspectos mais qualitativos. E estas, né, as chamadas cidades globais, elas estão em maior número concentradas no mundo desenvolvido. Tudo bem? Vamos lá. A questão A, o item A, né, da questão número 2. Escreva sobre os fatores que impulsionaram a urbanização mundial. Então, fatores que impulsionaram a urbanização mundial, levando à formação de megacidades nos países menos desenvolvidos. Tudo bem? No início da teoria, eu fiz um esquema bacana para vocês. Né, bacana para vocês sobre o avanço da urbanização. A gente não consegue falar sobre o avanço da urbanização sem a gente levar em consideração o desenvolvimento industrial, o setor secundário, as indústrias, né,
se apresentam, né, como a primeira atividade, a indústria se apresenta como a primeira atividade a criar emprego em massa em áreas urbanas, certo? Então, a industrialização, ela criou, foi a grande, né, primeira grande atividade a criar emprego em massa nas áreas de cidade. Legal? Lembre-se que as primeiras fábricas, elas vão se localizar em áreas onde você tem fatores, né, necessários, imperativos, como o mercado consumidor, como oferta de mão de obra, onde você tem infraestrutura, onde você tem interesses capitais, né, infraestrutura de energia, de transporte, comunicação. Tá legal? E, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento industrial vai exigir do campo uma modernização, vai exigir do campo, né, uma grande capacidade de transformação e produção no campo, né, produção de matérias-primas, de alimentos para atender essa população. Tudo bem? Certo? A gente precisa entender isso. Então, isso gera desemprego no campo, isso gera falência do pequeno agricultor, né? Somando as políticas públicas, isso intensifica muito o êxodo rural. Né? O êxodo rural, a fuga, né, da população do campo para as áreas urbanas, né? A migração campo-cidade, tudo bem? Obviamente, nos países subdesenvolvidos, como a questão está sendo colocada aqui, o processo de urbanização foi um processo acelerado e caótico, né? Com baixo planejamento de políticas públicas. Então, problemas muito sérios, né, aconteceram. A gente vai discutir no item B, tá bom? Então, quando a gente fala, né, de um processo, de fatores que levam a uma intensificação de um processo rápido e caótico no mundo subdesenvolvido, a gente não pode deixar nunca de citar, né, a expansão das indústrias, né, o desenvolvimento do setor de comércio e serviços, né, o setor terciário, a mecanização do campo. Então, são os três grandes pilares, os grandes pontos, os grandes fatores que vocês deveriam escrever sobre. A mecanização do campo, o desenvolvimento, né, das atividades industriais e também o dinamismo do setor terciário. Lembrem-se, né, que essa população que vai se concentrar numa cidade, ela não vai se dedicar à produção de alimentos, ela vai se dedicar à oferta, né, da venda da sua força de trabalho para as indústrias. Ela vai precisar comprar seu alimento, ela vai precisar comprar determinados produtos, isso vai estimular todo o dinamismo, né, do setor terciário, do setor de serviços. Tudo bem? Gente, alguma dúvida sobre o item A? Sobre os fatores que vocês precisavam escrever sobre e relacioná-los, obviamente? Expansão das atividades industriais, a mecanização e modernização do campo e o desenvolvimento e maior dinamismo, né, de atividades no setor terciário. Tá bom? Lembre-se que hoje o setor terciário é aquele que mais emprega. Inclusive, né, um percentual significativo aqui no Brasil, pegando como exemplo de país menos desenvolvido, país subdesenvolvido, grande número de empregos que com baixa remuneração, com baixa exigência de qualificação, empregos relacionados, inclusive, a trabalho não formal, a trabalhos informais, como, por exemplo, vendedores, ambulantes, camelôs, e com o avanço da pobreza, avança-se também esse tipo de ocupação, de busca por trabalho, por busca de sobrevivência. Esse inchaço no setor terciário, que é um dos elementos típicos, né, de um processo de desenvolvimento, né, acelerado e caótico no mundo subdesenvolvido, nós chamamos de hipertrofia do setor terciário. Tá bom? No item B está aqui, ó. Escreva sobre pelo menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano nas megacidades, em países, de novo, menos desenvolvidos. Então, vocês podem falar sobre a questão do emprego, vocês podem falar sobre a questão da moradia, né? Vocês podem falar sobre a questão de infraestrutura de serviços públicos, como coleta de lixo, como esgoto, água, tá? A partir do saneamento, né, um saneamento básico aí, extremamente precário, tudo bem? Pode-se falar sobre a questão, né? Se pode falar sobre a questão do transporte coletivo, caro, negligente, excludente, tudo bem? Então, eu acho que a questão da violência também pode ser falada, tá? Eu acho que a questão da violência também pode ser falada. Lembrando sempre que a violência tem várias faces, vários rostos, né? E ela é estimulada principalmente pela pobreza, tá? O que acontece? Eu acho também que poderia ser citado problemas socioambientais, como, por exemplo, né, não somente a questão do lixo que eu citei para vocês, mas, em alguns aspectos, a gente pode perceber que algumas cidades, né, a gente vai ter a formação de ilhas de calor, chuva ácida, tá? Situações como, por exemplo, deslizamentos de terras, que são movimentos de massa, enchentes, inundações,
elas dependem de fatores específicos. A presença de rios, né, uma declividade, uma impermeabilização do solo, ou seja, topografia acidentada. Então, eu gostaria que vocês não colocassem nessa questão, porque a questão está pedindo de forma geral, aspectos gerais, tá? Então, assim, eu acho que a questão da moradia, a questão do transporte, a questão do emprego, né, a questão do saneamento básico, para mim, deveria ser os eixos principais a serem trabalhados por vocês nessa questão. Tá bom? Escolham 3 dessas problemáticas e desenvolvam, né, a questão. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deu para entender a questão, galera? Show? Então, beleza.